Vamos lá. Aqui nossa última aula para a gente poder finalizar essa parte aqui do Fundeb, aonde nós vamos tratar um pouquinho sobre do artigo 9 até o artigo 22, né, que vem aí falar a respeito de uns pontos muito importantes sobre esse Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, tá? E eu sei que estudar lei não é uma coisa assim tão prazerosa, mas é importante, como eu falei, apenas criarmos um entendimento sobre os artigos propostos nela, tá? Então, continuando, né? No artigo 9, ele vem colocar o seguinte, que para os fins da distribuição de recursos de que trata esta lei, serão consideradas exclusivamente as matrículas presenciais efetivas, né? Aquelas que forem efetivadas, conforme os dados apurados no censo escolar mais atualizado, realizado anualmente pelo INEP, né? Então, aqui ele vem colocar exatamente quem deve participar, os alunos que realmente devem ser contabilizados para a geração do recurso. Só aqueles alunos que realmente estão matriculados e presentes na escola, que realmente cursaram ali o ano todo e tudo, e que conseguiram a obtenção da aprovação, né, regularmente, tá bom? Como eles falam aqui, ó, exclusivamente, ó, as matrículas presenciais efetivadas, aquelas que foram efetivadas e que os alunos conseguiram estudar e assim por diante, tá? Então, parágrafo 1º, os recursos serão distribuídos entre o DF, os estados e os municípios, considerando-se exclusivamente as matrículas nos respectivos âmbitos de atuação prioritária. Então, por exemplo, DF, Distrito Federal, é considerado os alunos matriculados lá no Distrito Federal para a obtenção desse recurso. Estados, cada estado vai apresentar um número, tá? Cada município vai apresentar um número e aí vai formar o número geral do estado. Maranhão tem aí 217 municípios. Os 217 municípios vai apresentar um número, cada um vai apresentar o número de aluno. E o estado apresenta aí o número geral. Enfim, esse recurso vai ser contabilizado conforme a quantidade de alunos matriculados, município, estado e federal. E depois esse recurso ele vai ser repassado, tá? E no parágrafo 2º fala que serão consideradas para a educação especial as matrículas nas redes regular de ensino em classes comum ou em classes especiais de escolas regulares e em escolas especiais ou especializadas. Então, todas aquelas escolas formais, claro, que trabalham com a educação infantil, elas vão poder participar desse processo. O parágrafo 3º fala o seguinte, que os profissionais do magistério da educação básica na rede pública de ensino cedidos para instituições que se referem ao parágrafo 1, 3 e 4 do artigo 8 desta lei, serão considerados como efeito do exercício da educação básica pública para fins do disposto do artigo 22. Ele se refere às instituições confessionais, filantrópicas ou comunitárias. Elas também poderão participar desse processo. O Estado, o Distrito Federal e os municípios poderão, no prazo de 30 dias da publicação dos dados do Censo Escolar, do Diário Oficial da União, apresentar recursos para retificação dos dados publicados. Então, por exemplo, o Estado ali lançou o quantitativo dele e ele percebeu que houve um erro, uma escola deixou. Então, ele deixou de apresentar os dados. Então, ele pode, num prazo aí de 30 dias, a partir da publicação do resultado, entrar com recurso para ver se consegue atualizar. Porque quanto menos alunos, menos recurso para o Estado. Então, a gente tem que ficar atento a isso daí. Quanto menos alunos matriculados, menos recurso para aquela escola. E assim por diante, tá? E pode acontecer, sistema é sistema. Você pode apresentar uma coisa e depois deu um problema e o número pode ter reduzido. Então você tem que ficar atento, né, a essas situações. O artigo 10 fala o seguinte, que a distribuição proporcional de recursos dos fundos levará em conta as seguintes diferenças entre etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino da educação básica. Tá? Como assim? Como é que é feita a distribuição? Quem entra nesse processo? Então começa aí, ó. Creche em tempo integral, pré-escola em tempo integral, creche em tempo parcial, pré-escola em tempo parcial, os anos iniciais do ensino fundamental urbano e campo, os anos finais do ensino fundamental urbano e campo, o ensino fundamental em tempo integral, o ensino médio urbano e campo, o ensino médio em tempo integral,
O ensino médio integrado à educação profissional, que é o ensino técnico, tá? A educação especial, indígena e quilombola, educação indígena e quilombola, né? Educação de jovens e adultos, e também formação técnico profissional. Então, todas essas instituições elas vão participar do processo de redistribuição do fundo. Todas elas vão receber recursos. E a ponderação entre diferentes etapas, modalidades e tipos de estabelecimento de ensino adotará como referência o fator 1 para os anos iniciais do ensino fundamental urbano, observando o disposto no parágrafo 1 do artigo 32 dessa lei. Fator 1 significa o ensino fundamental, tá? O urbano. É apenas uma observação que eles fazem como uma forma de identificar esse ano, que é o famoso anos iniciais do ensino fundamental. Fator 2 os anos finais do ensino fundamental, tá? Então, parágrafo 2 aqui, ó. A ponderação entre demais etapas, modalidades e tipo de estabelecimento serão resultado da multiplicação do fator de referência por fator específico fixado entre 0,70 e 1,30, tá? Observando-se em qualquer hipótese o limite previsto no artigo 11 desta lei. Isso aqui é exatamente por onde eles vão começar a fazer o cálculo, né? Dos valores para poder fazer o processo de redistribuição do recurso. Então, para fins do disposto neste artigo, o regulamento disporá sobre a educação básica em tempo integral e sobre os anos iniciais e finais do ensino fundamental, tá? No caso, a educação básica e o tempo integral sobre os anos iniciais e finais será utilizado como referência no processo de contabilização dos recursos. O direito à educação infantil será assegurado às crianças até o término do ano letivo em que completarão 6 anos de idade. Então, isso aqui está se referindo, né, às crianças até 5 anos de idade que pertencem à educação infantil, principalmente aquelas de 4 a 5 anos que já entram dentro do ensino obrigatório, tá? O artigo 11 fala o seguinte, ó, que a apropriação dos recursos em função das matrículas na modalidade de educação de jovens e adultos, no termo da LNA C, do inciso 3 do caput do artigo 60 do ato de disposição constitucional transitória, observará em cada estado e Distrito Federal o percentual de até 15% dos recursos do fundo respectivo, tá? Isso aqui ele é direcionado à questão da modalidade de educação de jovens e adultos, né? Que eles receberão um percentual aí de até 15% do fundo, né, para o investimento na sua educação. Então, 15% do recurso destinado à educação, por exemplo, do Estado, né, o Estado que tem educação de jovem e adulto, 15% vai ser destinado à educação de jovens e adultos para se ter investimento nela, tá? E fica instituído no âmbito do Ministério da Educação a Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, com as seguintes composições. Quem pertence, né, ao Ministério da Educação, a famosa Comissão Intergovernamental de Financiamento, um representante do Ministério da Educação, um representante do secretário estadual de Educação. Então, dos 27 estados vai ser nomeado um secretário, né, das 5 regiões política administrativa do Brasil. No caso, será apenas um representante, né, das 5 regiões brasileiras, tá? E um representante dos secretários municipais de educação de cada uma das 5 regiões políticas administrativas do Brasil, indicando pelas seções regionais. Então, veja bem, o estado, cada região vai representar uma pessoa, um do Nordeste, um do Norte, e assim por diante. O município do mesmo jeito, um do Norte, um do Nordeste, um do Sudeste, né, um do Centro-Oeste e um do Sul. É um representante de cada unidade, chamado de regiões políticas administrativas, tá? Isso para poder formar a Comissão Intergovernamental de Finanças para a Educação Básica. E quais são as suas deliberações? Deliberação da Comissão Intergovernamental de Finanças para a Educação Básica na Qualidade serão registradas em ata circunstanciada, lavrada conforme seu regimento interno.
Parágrafo 2º. A deliberação relativas à especificação das ponderações serão baixadas em resolução publicada no Diário Oficial da União até 31 de julho de cada exercício, para vigência no exercício seguinte. E o parágrafo 3º. A participação da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade é função não remunerada de relevância e interesse público, e seus membros, quando convocados, farão jus aos transportes e diárias. Então veja bem, quem realmente participa desse processo, pessoal, é que nessa comissão é que vai ser discutido também questões relacionadas a cada região do país, tá? Vai um membro do município, um membro do estado, e aí eles vão discutir a realidade das regiões e dos seus estados. E não é remunerado, como ele quer falar, as pessoas vão mesmo se dedicando, né, para que possamos oferecer uma educação de qualidade. O artigo 13 fala o seguinte, que no exercício de suas atribuições, compete à Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica os seguintes pontos. Primeiro, o inciso primeiro fala o seguinte, que é especificar anualmente as ponderações aplicáveis entre diferentes etapas, modalidade, tipo de estabelecimento de ensino da educação básica, observando o disposto no artigo 10 desta lei, levando em consideração a correspondência ao custo real das respectivas etapas e modalidade tipo de estabelecimento de educação básica, segundo estudos de cursos realizados e publicados pelo INEP. Então a comissão, esses são os objetivos dela. Além de promover o controle e a organização da educação, essas são as suas deliberações. O que ela tem que fazer? Segundo, fixa anualmente o limite proporcional de apropriação de recursos pelas diferentes etapas, modalidades e tipo de estabelecimento de ensino da educação básica. Então ela vai organizar anualmente, né, os limites, né, as proporções de recursos. Tipo, qual o recurso que vai para o Nordeste, recurso que vai para o Norte, quais as proporções, né, que vai ser colocada aí. Então elas discutem isso daí para saber se não está extrapolando, se não vai faltar e assim por diante. Então é uma comissão muito importante. Fixa anualmente a parcela da complementação da União. Caso venha a faltar recurso, ela vai decidir o quanto a União deve complementar, né, para que aquele estado, para que aquela região possa continuar o seu trabalho. Elaborar, requisitar ou orientar a elaboração de estudos, seu regimento interno, baixado em portaria do Ministério do Estado, na Educação, e fixar percentual mínimos de recursos a ser repassado. Então, essa comissão ela tem essa responsabilidade, né, de fazer esse trabalho de redistribuição dos recursos, para saber se está de acordo, para saber se o Estado não vai precisar de uma complementação. Então, é mais ou menos essa configuração aqui. E o parágrafo 1º fala o seguinte, que serão adotados como base para a decisão da Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica, Qualidade, os dados, o censo escolar anual. Então, para se fazer a distribuição, como os senhores já sabem, é sempre utilizado como referência o número de matriculados para se fazer o orçamento, tá? E o artigo 15, ele fala que o Poder Executivo Federal publicará até 31 de dezembro a cada exercício para a vigência no exercício subsequente, né? O que? A estimativa da receita total dos fundos. Então, até 31 de dezembro é publicado a receita total, que já foi invertido, que já foi gasto, que ainda tem. A estimativa do valor complementar da União, o que a União já complementou, se ela complementou. A estimativa dos valores anuais por aluno, né, Distrito Federal e Estado. Os valores que já foram repassados, assim por diante. E o valor anual mínimo por aluno definido nacionalmente. Então, será publicado no site da transparência, né, todo o investimento que já foi feito, para que possamos realmente ter esse acompanhamento, tá? E o artigo 16 fala que os recursos dos fundos serão disponibilizados pelas unidades transferidoras como o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. E o artigo 17, os recursos dos fundos provenientes da União, dos Estados e do Distrito Federal serão repassados automaticamente para as contas únicas e específicas dos governos estaduais e Distrito Federal e dos municípios. Então, automaticamente, os estados, o DF e os municípios receberão os seus fundos, né, para poder eles fazerem a distribuição, tá? É como se fosse um efeito gradativo, federal, estadual e município. Aí cada um vai fazendo sua distribuição, federal,
estadual para as escolas estaduais e os municípios para as escolas municipais. E assim é feito o processo de organização e distribuição dos recursos, tá? O artigo 21 ele fala que os recursos dos fundos, inclusive aqueles oriundos de complementação da União, serão utilizados pelos estados, o DF e os municípios no exercício financeiro em que eles oferecem créditos em relação a considerados como se manutenção e desenvolvimento do ensino. Aí ele fala assim, ó, que os recursos poderão ser aplicados pelos estados e municípios indistintamente entre etapas, modalidades e tipo de estabelecimento de ensino e educação básica, tá? Então, independente da modalidade de ensino ou o tipo de ensino, esse recurso vai ser aplicado. E até 5% dos recursos recebidos da conta dos fundos, inclusive relativos à complementação da União, recebidos nos termos do parágrafo 1º, no artigo 6 dessa lei, poderão ser utilizados no primeiro trimestre do exercício imediato subsequente, mediante abertura de crédito adicional. Então, na hora que iniciar o primeiro trimestre, né, o primeiro período de abertura do recurso, já pode ser utilizado, tá bom? E o artigo 22, ele só vem falar que referente aos 60% que é retirado do recurso do Fundeb, ele é destinado, né, para o pagamento dos profissionais do magistério. Quem são eles? Ó? Primeiro, tem a remuneração, segundo, profissionais do magistério da educação e terceiro, efetivo exercício, né? Então, remuneração, total de pagamentos devidamente aos profissionais do magistério, de educação em decorrência feita exercício de cargo, emprego ou função integrantes de estrutura, quadro, tabelas, enfim. E profissionais de educação, né? Quem são eles? Os docentes, profissionais que oferecem suporte pedagógico, como diretores, ao exercício da docência, como direção, ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, orientação educacional e coordenação pedagógica. Esses são os profissionais que vão receber o recurso, tá? E efetivo exercício, atuação efetiva no desempenho das atividades de magistérios previsto no inciso 2 deste parágrafo, associado à sua regular vinculação em contratual, temporário ou estatutário com o ente governamental. Então, aqueles profissionais que estão em exercício. Os aposentados é um outro fundo, mas aqueles que estão em exercício receberão esse recurso. Seja ele contratado, seja temporário ou estatutário, o efetivo, né? Eles vão participar dessa questão aí. Tá bom, pessoal?